Com a gloriosa paz do Senhor. Bom é estarmos juntos para assim adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluia. Quero louvar a Deus nessa noite por essa rica oportunidade. Quero louvar também pela vida do pastor que assim nos concedeu mais uma chance de poder estar, aleluia, trazendo a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. E peço que a amada igreja também abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo, aleluia, 7. Engrandecido seja o teu santo nome, a palavra da qual o Senhor nos direcionou para que nós possamos apresentar nesta noite para a amada igreja, para que assim o Espírito do Todo-Poderoso possa falar no coração de cada um dos que aqui estão. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Aleluia. Estou feliz pela vida, do nosso diácono que está nos visitando hoje, que voltou a estar junto conosco. Eu esqueci o nome dele, que Deus, o diácono Carlos, Bom é ter ele novamente em nosso meio. Aleluia. Quero dizer para ele que sentimos a tua falta em nosso meio, de ouvir os louvores, de ouvir a tua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 7, a partir do versículo 54, que diz assim: E ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, e rinchavam-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, findou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E ele, porém, clamavam em alta voz. Também tamparam-se os ouvidos, e unanimemente arremessaram contra ele, contra ele, e lançaram para fora da cidade, e apedrejaram a este testemunhos, e deixando as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejando Estevão, que invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor, não lhe impus estes pecados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. A igreja possa se assentar. Aleluia. O testemunho de Estevão é um testemunho verdadeiro. Aleluia. Eu creio que a amada igreja já ouviu esta palavra. Eu creio que a amada igreja conhece assim a história de Estevão. Estevão, ele começou a anunciar a palavra do Senhor, e por ter tamanho conhecimento da qual o Espírito do Todo-Poderoso se apossavam dele, e o povo então naquela época começa a ver que Estevão fazia a diferença no meio. E eu creio então que aquele povo começou a pensar que deveria tirá-lo do meio, porque após a exceção de Jesus se levanta um homem que anuncia uma palavra diferenciada da qual eles tinham o costume. Então eu creio que aqueles homens de grande porte que tinha naquela época, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas e fariseus, se contestavam dentro do seu coração: como um homem pode falar de uma tal maneira? Como um homem se pode se apresentar adiante de nós dessa forma, da qual muitas das vezes, talvez Estevão até mesmo falava por hipocrisia, que aquele povo se apresentava e não queria que Estevão apresentava verdadeiramente a palavra do Senhor. Mas Estevão, por estar assim cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo naquele dia, aquela multidão se oprimia diante dele para que assim pudesse se arremessar e lançar ele fora da cidade, para que ele pudesse parar de anunciar aquela tão grande palavra, e para que o seu testemunho pudesse se ocultar e ser escondido, para que o povo não pudesse mais se relembrar e dizer assim: quem é esse que se apresenta diante de nós? E quem é esse que fala que vê o céu aberto? Aleluia. Porventura ele é algum Deus? Mas a palavra do Senhor nos fala que Estevão estava falando a mesma palavra e tendo a mesma visão, aleluia, que o nosso Senhor Jesus também teve, a qual a palavra de Deus vai nos referir lá em Mateus, em seu capítulo 27, seu capítulo 26. Se não me falha a memória, é o versículo 54, que fala que ele também viu os céus abertos, que aquele povo que estava julgando, que aquele povo que estava perante ele, que quando disse para que ele, se ele era filho de Deus, ele disse que: eis que vós verás os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus nos fala filho do homem? Porque não, a palavra de Deus não vai falar que é Jesus? Porque não falava que era o Filho de Deus? Era um termo a qual o Senhor Jesus Cristo se expressava, porque se ele auto se julgasse ser Filho de Deus,
aleluia, o povo não daria crédito tanto em suas palavras. O povo blasfemaria contra ele. E muitas das vezes, talvez ele não teria atingido, aleluia, até onde ele teria terminado a sua missão, porque não teria dado tempo. Mas o povo, aleluia, naquele dia, quando começavam a julgar, Estevão começava a fazer as tamanhas atos perante ele. Estevão não temia aquela multidão. Esteve em momento algum, eu creio que ele jamais poderia ter pensado que poderia ter corrido no meio daquela multidão, porque Estevão estava cheio da presença de Deus. Estevão estava confiando naquele a qual estava perante a ele. Estevão estava confiando naquele a qual tinha chamado ele para junto dele. Porque Estevão tinha uma diferença em uma palavra crer e na palavra da dúvida. Aleluia. Estevão tinha a diferença na palavra de fé e na palavra que eu não creio. Estevão tinha fé em Deus. Estevão cria que aquilo que o Senhor tinha falado iria se cumprir na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus então nos fala em Lucas, em seu capítulo 12, versículo 11 até o 12, vai falar que quando eles estivessem perante a sinagoga, eles não poderiam temer mal algum, porque o Espírito do Senhor iria interceder e iria colocar perante ele as palavras, para que assim eles pudessem se defender perante o sinédrio ou perante qualquer juiz. E Estevão confiava nessa palavra. Estevão começou a acreditar que todo naquele momento o Espírito do Senhor estava sobre ele, e assim daria condições para que ele pudesse resistir todo aquele processo de julgamento, todo aquele processo de acusação, todo aquele processo que queria tirá-lo da vida, mas ele falava: eu estou confiando em Deus. Eu estou esperando naquilo da qual o Senhor tem me falado, que o teu Espírito me daria inteligência, que o teu Espírito intercederia por mim. E eu creio que em grande êxito, em alegria ou emoção, ao expressar todo aquele momento, o Espírito do Senhor se apoderava sobre ele. Eu acredito que eu até mesmo ele poderia estar sorrindo e vendo todo aquele povo falar aquelas coisas, vendo aquele povo querendo tirar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão, aleluia, louvado seja Deus. No versículo 56, ele contempla a glória de Deus. Eu creio que a partir daquele momento, que quando ele viu a glória de Deus, que ele viu a presença do Todo-Poderoso sentado ao lado do Pai, aleluia, ele vê aquilo e fala: Senhor, verdadeiramente a tua palavra se cumpre sobre a minha vida. Senhor, jamais eu poderei agora esquecer, jamais eu poderia duvidar de ti, porque agora a palavra do Senhor se cumpre, aquilo do que o Senhor nos fala, que nós seríamos o Filho do Homem, a destra do Todo-Poderoso. Imagino eu que o Senhor falava para Estevão: vinde a mim, Estevão, o seu momento é chegado. O seu momento de gozo e se apresentar perante mim é hoje. O seu momento de dor e de tristeza cessou. A esperança agora está, aleluia, dentro do coração de Estevão. A alegria bota em seu rosto. E eu creio que Estevão já não sentia mais dor. Eu creio que Estevão já não sentia desespero. Eu creio que Estevão já estava em êxodo. Aleluia. Mas você sabe por que aquela multidão, aleluia, não dava crédito nas palavras de Estevão? Porque eles não eram filhos de Deus. Era para que se cumprisse o que estava escrito. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Em João 8, se não me falha a memória, acho que no partir do versículo 14, que o que fala mentira é filho do diabo, e o diabo queria tragar a vida de cada um. Você sabe por que o diabo quer tragar a vida, queria tirar a vida de Estevão, pensando que Estevão ia temer e ia negar? É porque ele já estava condenado. É por isso que ele se apresenta perante cada um de nós e pensa que vai tirar, porque para nós, aleluia, louvado seja Deus, não somos como ele, porque ele é condenado. Mas se nós permanecer firmes em Deus, nós saberemos que nós seremos salvos. Porque na vida de cada um, ainda que erramos, ainda que julgamos, nós sabemos que para sempre vai ter uma segunda chance nas nossas vidas.
mas para ele não tem mais a segunda chance. E a segunda chance de Estevão foi passar da morte para a vida. Saiu do seu lado terreno e foi para junto de Deus. Mas como todos nós vamos ter uma segunda chance, na palavra de Deus não vai dizer lá em Lucas no capítulo 13 e a partir do versículo 6, sobre a parábola da figueira, que o Senhor daquela vinha lá não tinha vindo 3 anos para buscar fruto nela e não tinha encontrado. E muitas das vezes nós olhamos e pensamos: Senhor, há 3 anos ou mais nós estamos dentro da tua casa, qual é o fruto de nós andamos para com Deus? Será que os nossos frutos perante a Deus estão sendo igual aos frutos de Estevão? Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Porque naquela época, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os primeiros frutos das vinhas eram circuncisos. Isso era se apresentado em uma crença que existia nos Israel. Aqueles frutos não eram colhidos. Aqueles frutos eram somente para que servisse de adubo, para que assim as plantas se fortificassem. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, aleluia, quando ele falava, o Senhor da vinha, que teria que cortar, tinha um jardineiro que cuidava daquela videira. Aleluia. Tem um jardineiro que cuida da igreja. Talvez muitas das vezes nós olhamos e pensamos: Senhor, não tenho força, eu vou me desfalecer no meio do meu caminho, porque a minha oração já não tem força para me sustentar, nem mesmo a mim. Como eu posso interceder pelo meu próximo? Não tenho força para ler a palavra. Deixei de congregar. Aleluia. E essa palavra é para você que está nos ouvindo hoje. Você que deixou de congregar, você que deixou de buscar a presença de Deus, que acha que não tem mais força. Mas eu quero dizer para você: lembra-te daquele pastor que clamava em cima do altar, aquele pastor que anunciava a palavra. Ele continua orando por cada um de você. Você sabe por quê? Porque na palavra da videira, aquele homem que fala que vai sucar ao pé dela, que vai botar um estrume sobre os seus pés, é esse pastor que simboliza ele. É ele que ora por você. É ele que intercede. É ele que vai te adubar. É ele que está te aconchegando. É ele que está te aguando para que a presença de Deus vai fazer você crescer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus, porque muitas das vezes, quando nós não pensamos que o Senhor nos ouve, que o Senhor deixou de nos ouvir, não deixe que engane o seu coração. O Senhor te ouve sim. Porque você pensa bem, quando Estevão ajoelhava, aleluia, naquele chão e clamava por aquele povo, ele já tinha visto todas aquelas maravilhas. Mas no momento em que Estevão foi apedrejado, ele não temeu, porque ele estava, aleluia, louvado seja Deus, amados, cheio do amor do Senhor Jesus no seu coração. Estevão, ele estava com o coração contrito na palavra do Senhor. Estevão, ele estava com o coração cheio, verdadeiramente, daquele que fala: Senhor, eu aceitei a tua palavra, eu aceitei o teu evangelho. Estevão estava com o coração do verdadeiro transformado. Estevão estava com o coração de Jesus. Estevão estava com o coração daquele que tinha nascido de novo. Estevão estava com o coração daquele que é nascido da água e do Espírito, que jamais deixou se mover pelas as transgressões do mundo. Enquanto o povo condenava ele, ele pedia para que Deus pudesse socorrer. Ele ainda clamava por misericórdia por a vida daqueles que lançavam pedra sobre si. E aqueles que atiram pedra, aqueles que querem matar você com palavras. Aleluia, louvado seja Deus. Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque ainda tem um intercessor por você. O Espírito do Todo-Poderoso está clamando por ti, assim como o Estevão falou, que não perdoasse, que não levasse em conta os pecados deles. Aqueles que se levantaram contra você por palavras, tentando te matar, aleluia, espiritualmente. Nessa noite o Senhor vai jogar por terra e vai levantar um verdadeiro adorador dentro de você. Uma pessoa que vai voltar a ter anseio por ouvir a palavra. Uma pessoa que vai voltar a ter anseio de buscar, aleluia, dobrar os joelhos e dizer: Jesus, eu ainda preciso de ti. Jesus, renova minhas forças.
Eu louvo a Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor ainda tem falado no corações de muitos que peregrinam sobre a face da terra. Eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor ainda faz justiça no meio daqueles que clamam, aleluia, por misericórdia. É por isso que o Senhor Jesus sempre está lembrando de cada um de nós, porque ainda, aleluia, que nós não possamos ter uma morte como Estevão, aleluia, pelos martírios, ainda que a morte não vai ser dolorosa como Estevão foi, mas eu quero dizer para você, aleluia, que a morte não vai simbolizar a tua salvação. O que vai simbolizar a tua salvação é a tua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós tem uma referência diante de Deus, e cada um de nós tem um ponto crucial, onde nós erramos perante Deus, mas Deus conhece onde está o ponto de cada um, e cada ponto desse o Senhor Jesus, eu creio, que vem colocado, aleluia, um anjo, para que assim proteja, um anjo, para que assim possa interceder, e não deixar que o adversário vai tocar aonde você tem a sua fraqueza, vai cada dia te fortalecendo, vai cada dia te renovando, aleluia. E o fato de nós poder estar dia a dia peregrinando em uma terra dessa, aleluia, um dia vai chegar que os nossos olhos ainda irá contemplar a glória do Senhor, assim como Estevão contemplou, assim como o Senhor Jesus Cristo falou que nós iria contemplar, que nós iríamos ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Filho do Homem, a destra do Todo-Poderoso. Nós iremos ver, porque a palavra do Senhor ela é fiel, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Aleluia. E essa é a palavra que eu quero deixar para a amada igreja nessa noite, para cada um de vocês que ouviram, e cada um de vocês que vão ouvir essa palavra, guarde em seu coração, e deixe que o Espírito do Todo-Poderoso habita dentro de ti, para que assim ele possa fazer morada, e transformar, aleluia, completamente o teu ser, que o teu ser possa ser renovado pela presença de Deus, que o teu caráter possa ser mudado pela presença do Todo-Poderoso, e que a tua vida seja almejada, aquilo da qual se designa o teu coração, que o teu coração possa ser atingido pela presença de Deus, que o seu coração possa ser enchido dia a dia, e a transformação do Senhor possa vir sobre a sua vida, para que assim você possa ter um coração assim como o coração de Estevão, transformado pelo amor do Evangelho, transformado pelo amor de Cristo, esteja sobre a sua vida. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.